minha gestão, a sede própria foi comprada graças a uma diretoria unida e trabalhadora, disse na época. Afirmações como: a associação esteve paralisada por muitos anos. Em 1967, o comércio e a indústria começaram a fazer reuniões e, notando que fosse reerguida a Associação Comercial e Industrial, órgão que viria beneficiar e defender a classe e o município, o que realmente ocorreu. E a associação sempre teve sua participação e sempre teve êxito em sua interferência a favor da classe e da comunidade, e não menos na agricultura. Também marcaram a sua gestão à frente da CISAP. Convidamos o vereador Cantídio Borges Lima Machado para entregar a Carmen Suzana de Oliveira Fernandes a placa em homenagem à gestão de seu pai na presidência da CISAP. João Valmir Marques. Presidiu a associação de 1970 a 1971 e de 1979 a 1982. Marcaram a sua atuação o aumento do número de sócios e o fortalecimento da entidade. O momento, mais do que nunca, está a exigir a união da classe. Por isso, associar-se já, pois precisamos e devemos somar forças. Sou otimista em relação ao futuro de nosso país. Creio que somos predestinados a nos tornarmos uma grande potência. Ainda é um grande desafio, mas se desejamos alcançar essa posição no futuro próximo, é preciso encararmos este desafio com muita firmeza na defesa da iniciativa privada e da economia de mercado e dos problemas que afetam e inibem as relações e desenvolvimento, declarava João Valmir Marques. Convidamos o vereador Ademacildo Santos da Silveira para entregar ao agraciado a placa em homenagem à sua gestão na presidência da CISAP. Antônio Carlos Maciel Monteiro, presidente por 2 gestões entre os anos de 1973 e 1978. Afirmava que o associado é a célula de uma entidade de classe. Se não mostrar interesse e participação, a associação morre. Dentro deste espírito defendia: a participação do associado é que mostra a força da entidade. O comércio e a indústria de Santo Antônio, que serão responsáveis pela arrecadação dos tributos que vão para o governo estadual e federal na maior parte. Por isso, e por muito mais, devemos nos aglutinar ao nosso órgão de classe para que, em nome de todos, exigirmos dos responsáveis a devolução através de obras de infraestrutura básica. Convidamos o vereador Tadeu Neves para entregar ao agraciado a placa em homenagem à sua gestão na presidência da CISAP. Fernando Roque da Costa,
presidente na gestão de 1993 a 1996, a Associação Comercial e Industrial tem sob sua responsabilidade a representatividade como um todo, fazendo as defesas necessárias, sempre considerando um associado como um grupo coeso. Não tenhamos dúvidas que está mais coesa do que nunca, parece que despertou no associado a necessidade de coesão, pois só assim seremos fortes. Onde as pessoas reúnem-se com mais frequência, convívio diário, surgem ideias que podem ser aproveitadas em benefício geral. Convidamos o vereador Ferúlio José Tedesco para entregar ao agraciado a placa em homenagem à sua gestão na presidência da CISAP. Oswaldo Milton Braga presidiu a CISAP na gestão de 1987 a 1991. A importância dos que passaram pela entidade sempre ganhou destaque em seus discursos. Os ex-presidentes que tiveram a testa de nossa entidade merecem hoje, juntamente com suas diretorias, nosso reconhecimento e nossas homenagens. Foram homens que, em épocas diferentes, mas não menos difíceis, fundaram, conscientizaram, construíram, enfim, ultrapassaram todos os obstáculos para nos legar essa entidade que temos hoje. Quanto maior for o número de entidades defendendo uma mesma causa, mais fácil se consegue o pretendido. Convidamos o vereador Manuel Adam para entregar a Adriano Braga a placa em homenagem à gestão de seu pai na presidência da CISAP. Antônio Moacir Peixoto da Silva atuou à frente da entidade no período de 1991 a 1993. A busca pela industrialização planejada norteou as ações de Antônio Moacir à frente da CISAP. Pregava ele: o desenvolvimento do nosso município passa necessariamente pela industrialização. Não um desenvolvimento espontâneo e desordenado, cujos efeitos negativos são normalmente desastrosos, mas planejado e seletivo. É vital que os cidadãos voltem a ter profundo respeito pelas autoridades e as instituições, que, por sua vez, devem ter atuação clara, austera, de acordo com as possibilidades e necessidades do país. Convidamos o vereador João Luiz Moreira da Silva para entregar ao agraciado a placa em homenagem à sua gestão na presidência da CISAP. José Francisco Ferreira da Luz, presidente no período de 1993 a 1995. O envolvimento entre o público e privado moveram a gestão de ZESO. Incentivar a pequena indústria, promover palestras informativas para os associados nas áreas tributárias, fiscais e previdenciárias, desenvolver a consciência ou incentivo às pequenas empresas,
A entidade torna-se fórum de solicitação das necessidades de energia elétrica, água, estrada, entre outras carências. Participação ativa da entidade junto à comunidade. Campanhas de fortalecimento com novos sócios. Reivindicar a estrada Taquara-Santo Antônio. Placas indicativas na BR-290, indicando o município de